quarta-feira passada. Só que na quarta-feira passada, o tema da mensagem no mesmo livro do profeta Abacuque foi perguntas difíceis. Se você não esteve aqui na quarta-feira, ou se você não assistiu o vídeo, você pode ir até o vídeo do tema Perguntas Difíceis. Nós falamos sobre o mesmo livro de Abacuque, sobre perguntas que o profeta tinha e eram difíceis. E eu não vou repetir essa mensagem. Mas da mesma forma que nós temos perguntas difíceis para fazer para Deus, Deus também tem respostas. E por isso o tema de hoje é as respostas de Deus. Eu até fui propenso, eu até pensei em colocar respostas difíceis de Deus. Porque se às vezes nós temos perguntas difíceis para fazer para Deus, Deus também tem respostas difíceis. Mas eu não pus respostas difíceis para não desanimar as pessoas. É uma coisa triste isso, né? De a gente ter que dosar aquilo que a gente vai dizer para as pessoas não ficarem sobremodo tristes. Hoje em dia, nas igrejas, e quando se fala de Deus, a maior parte das mensagens são para animar o povo, para encorajar. Mas a igreja não vive só de encorajamento, a igreja vive também de repreensão. A igreja também vive de correção. A igreja também, quando eu falo igreja, eu estou falando de você, de mim. A igreja também precisa de educação. A igreja também precisa de disciplina do Espírito, de correção, de aperto. Às vezes de um aperto até doloroso, mas necessário. Só que hoje em dia as pessoas não gostam muito dessa parte. Elas fabricaram um Deus que só fala coisa boa. Muitas igrejas fabricaram Deus que só fala coisa que as pessoas querem ouvir. E quando um povo só ouve coisa gostosa, fica fraco. Se você for pai e mãe de família, e der tudo o que o seu filho quer, você vai criar um monstro. Uma pessoa mimada, despreparada para a vida, porque a vida não vai poupar. A vida vai apresentar dureza. E quem é feito de chocolate derrete no primeiro sol. Deus não quer que você e eu derretamos no primeiro sol. Deus quer que a gente seja firme como uma rocha. O filho dele era rocha. E nós estamos em pé nesta rocha. E se o filho dele é rocha, e nós somos a imagem de Deus, é a semelhança do Senhor, ele quer formar em nós uma estabilidade espiritual, uma fortaleza espiritual, uma firmeza espiritual, capaz de passar por coisas difíceis, capazes de suportar pressão. Se você compra uma panela de pressão vagabunda, chechelenta, de meia pataca, muito barato, no primeiro feijão que você cozinhar, ela corre o risco de explodir na sua cara. Ou não? Já teve essa experiência? Eu nunca, mas eu tenho medo de panela de pressão. Alguém já teve experiência de explodir panela? Olha, que coisa, então é mais comum do que imagina. Deixa eu ver, levanta a mão de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas já tiveram essa experiência de explodir panela. Eu não quero ser a 7ª, não. Eu, quando põe a panela, a gente tinha uma dessas panelas meio frajuta em casa, eu não via a hora de trocar. Toda hora eu falava, Cecília, nós vamos trocar essa panela aí. Se a panela não suporta a pressão, ela explode. Deus não quer que a sua vida seja feita de materiais baratos. Deus não quer construir gente fraca, mas gente forte. Deus não está construindo uma creche. A igreja não é para ser creche, a igreja é para ser exército. Exército também tem hospital, mas o hospital não é o exército. Hospital é para gente ferida ir lá
recuperar a saúde e voltar para o fronte, e voltar para a guerra, e voltar para o campo, fortalecido, curado. Deus quer que você seja forte. Então hoje à noite, dia 28 de janeiro de 2026, nós vamos aprender algo raro com Abacuque. Raro. E quando eu digo que é raro porque a gente não ouve muito mensagens desse tipo. Há quem diga que quem vem para a igreja precisa ir embora feliz da igreja. Eu não sou desse tipo. Deus não me chamou para fazer programa de auditório na Igreja Apex e palestra motivacional, em que sempre as pessoas precisam ir embora felizes. O que nós precisamos é ir embora fortalecidos. Nós precisamos ir embora equipados por Deus. Nós precisamos voltar para casa santificados. Nós precisamos voltar para o dia a dia aguerridos, cheios de garra do Espírito Santo. E não bajulados, entretidos, acariciados. Embora nós sejamos uma igreja acolhedora, e somos. Somos uma igreja carinhosa, somos uma igreja amorosa. É impressionante como as pessoas que vêm pela primeira vez na Igreja Apex, como elas ficam impactados com a doçura do amor que Deus tem derramado aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus por isso. Porque se existe uma coisa que a igreja precisa ser, é uma igreja acolhedora, doce, amável, receptiva, integradora, consoladora, próxima, humana, sensível, humilde, cheia de Deus e da presença, mas fortes como uma rocha. Então aperta os cintos e vamos às respostas de Deus. Pai Santo, a tua palavra diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E eu declaro profeticamente que nessa noite é assim, Senhor, aqui neste lugar é a terra, e a terra será cheia do conhecimento da tua glória. Adonai, Senhor, como as águas cobrem o mar, que hoje à noite seja cheio do conhecimento de Jesus. Fortalece-nos, educa-nos, prepara-nos. Em nome de Jesus. Quem crê em Jesus, diga amém. Abacuque 2, verso 2. Só o verso 2. Só o início do verso 2. Só a parte A do verso 2. Põe na tela aí o início do verso 2, diz assim. Diga lá comigo. Então o Senhor respondeu. Pai, responde-nos, Pai. Deus é um Deus de respostas. Sempre Deus responde. É que às vezes a gente formata Deus de um jeito e a gente não entende a resposta. Às vezes a gente rejeita a resposta. Às vezes a resposta vem e a gente acha que não é a resposta. Por quê? Porque a gente formatou a resposta. A gente quer uma certa resposta. E quando ela vem diferente, a gente diz que não é resposta. A gente não percebe Deus. As perguntas do profeta, se você quer ouvir a minha mensagem sobre as perguntas difíceis do profeta, vai na mensagem de quarta-feira passada. Que dia que foi quarta-feira passada? 21? 21, né? Se você quer ouvir a minha palavra sobre o profeta Abacuque fazendo perguntas difíceis para Deus, você vai lá e assiste a mensagem no YouTube, Perguntas Difíceis. As perguntas do profeta revelavam dor. As respostas de Deus revelam governo. Nessas circunstâncias
onde Deus governa e as coisas acontecem de um jeito que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, é nessa circunstância de pressão, é nessa circunstância de respostas difíceis, é nessa exata circunstância onde as coisas não caminham do jeito que a gente gostaria, e as respostas não são o que a gente está querendo. São nestas circunstâncias que a fé amadurece. Há um ditado por aí, e até usar essa frase em filmes, que marinheiro não é formado em mar calmo. Não tem como fazer marinheiro treinado em piscina. Mar calmo não faz marinheiro. O que forma um marinheiro de verdade é o mar mexido. É um mar bravio, um mar com onda. E nós não somos diferentes. São nas circunstâncias difíceis que a nossa fé amadurece, que a gente cresce, que a gente se fortalece. Abacuque não é apenas o livro de Abacuque não é apenas sobre perguntas do profeta e perguntas difíceis que ele fez para Deus, mas é também sobre as respostas de Deus, como nós lemos no verso 2, a parte inicial. Deus, a minha versão diz, então o Senhor respondeu e disse. Abacuque também fala das respostas de Deus. Como eu disse no início da minha mensagem, Abacuque nos ensina algo raro, raro como um diamante, raro como ouro puro, raro como nota de 200. Lançaram a nota de 200, depois ela sumiu, né? Ficou rara. Tiraram? Será que a gente não vê mesmo? Não está chegando na minha mão. A minha chega mais aquelas de 2. Deus responde, mas nem sempre do jeito que gostaríamos. Agora olha, quase nunca no tempo que esperamos. Nós temos que ser realistas. Às vezes e por vezes e muitas vezes Deus responde, mas não do jeito que a gente gostaria. E aí a gente acha que não é Deus. Porque a gente formatou na cabeça um tipo de resposta e a gente quer aquilo. Deus tem que responder o que eu estou querendo, o que eu estou mandando. Só que Deus responde sempre, e nem sempre do jeito que gostaríamos, muito menos no tempo que a gente espera. O livro de Abacuque não é feito de uma só pessoa falando, um monólogo, mas é um diálogo lindo. É um diálogo entre um profeta com problemas. Você lê Abacuque, você vê um profeta com problemas. Então é o diálogo de um profeta com problemas e um Deus soberano, governante, que sabe o que faz. E hoje nós vamos olhar para isso. Como Deus responde? Nós vamos olhar para isso. Como Deus responde? Vamos tirar essas ideias do livro de Abacuque, não é em toda a Bíblia. Como Deus responde segundo o livro de Abacuque. Mas como Deus responde? E quando Deus responde, o que Ele revela sobre a nossa fé, sobre a sua fé? E quando Deus responde, qual o propósito que Ele traz dentro das suas respostas? Ou seja, as respostas de Deus carregam sempre revelações de como Ele responde, o que Ele revela sobre você e eu e a nossa fé, que tipo de fé a gente tem,
E ele fala de propósito. As perguntas e respostas entre o profeta e Deus são interessantes de olhar. Eu anotei aqui as perguntas e as respostas de maneira sucinta. Qual é a pergunta e qual é a resposta de Deus? Se você quer entender isso de maneira mais ampla, você precisa ler o livro de Abacuque, são só 3 capítulos. Leia, vai fazer bem. É um livro muito atual, é mais novo que o Jornal de Amanhã. Mas, por exemplo, Abacuque pergunta: até quando? Quantas vezes você já teve esse tipo de pergunta? Senhor, quanto é que vai durar esse negócio na minha vida? Senhor, parece que eu falo, o Senhor não está me ouvindo, até quando vai isso? Então o Abacuque faz a mesma pergunta: até quando? Até quando vai durar esse aperto, essa crise, essa instabilidade, este medo, esta dúvida, esse afastamento, esta rejeição das pessoas, esses relacionamentos partidos, quebrados? Eu tento fazer alguma coisa boa, mas continua tudo torto. Até quando, Deus? Até quando meus filhos vão ficar afastados? Até quando minha esposa vai agir assim? Meu marido vai agir assado? Até quando fulano não vai se converter? Eu oro e parece que o Senhor não está ouvindo. Ele vai ficar longe até quando? E essa dor, e essa doença, até quando? Abacuque também tinha pergunta: até quando? E a resposta de Deus era: eu estou agindo. Quando Abacuque perguntou até quando, Deus respondeu: eu estou agindo. Ele não respondeu até a data do dia 23 de novembro de 1900 e tralalá. Até o dia 2 de agosto de 2026. Deus não respondeu para o profeta a data, mas ele disse: eu estou agindo. Outra pergunta que Abacuque tinha era: por que toleras o mal? E a gente às vezes vê coisas ruins ao redor da vida da gente e coisas ruins na nossa vida, dentro do trabalho, na vida financeira, nos relacionamentos, na vida espiritual, dentro da igreja, na vizinhança, na família. A gente prova coisas ruins. E por que você tolera o mal, Deus? E Deus responde: eu uso pessoas ruins. Muita gente não entende o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil que pessoas ruins estão ocupando lugares de autoridade. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil que tem pastores ruins liderando igrejas boas. Não é só no Brasil que tem políticos ruins, juízes ruins, delegados ruins, professores ruins, empresários ruins. Não é só no Brasil que tem pais ruins, mães ruins. Poxa, essa semana a gente viu lá aqueles jovenzinhos que mataram o cachorrinho, pelo amor de Deus. Torturaram o cachorrinho, mataram o cachorrinho e foram para a Disneylândia. Não são só os filhos que são ruins, os pais também, porque os filhos são só frutos, mas isso não acontece só no Brasil. O mundo está cheio de coisa ruim, de gente ruim, ao seu redor, nas circunstâncias da sua vida. E Abacuque também perguntou: por que você tolera o mal? E Deus respondeu: eu uso gente ruim. A gente pensa que Deus só usa o pastor, o profeta, o missionário, o evangelista, o apóstolo. Não, Deus usa Ciro. Você pega lá mas o livro de Isaías, capítulo 45, você vê lá Deus chamando Ciro. Ciro era um babilônico, era um pagão. E Deus diz: eu chamo o meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. E ele chama Ciro de meu ungido. O cara nem cria em Deus. E diz Isaías 45, eu tomo pela mão direita para ir diante dele, quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro,
abrir para ele os tesouros ocultos e trazer nas mãos dele, ainda que ele não me conheça. Pois eu chamo Ciro, dou para ele um nome e ponho nele um sobrenome, ainda que ele não me conheça. Deus chamou Ciro para libertar o povo de Israel. Deus usa gente ruim. Deus usa as pessoas ruins que estão aqui no Brasil, que está passando na sua cabeça agora. E os brasileiros não conseguem entender, os cristãos não conseguem entender, eles acham que Deus perdeu o controle. E aí eles oram, e o sujeito é promovido. Ora, e o outro é atacado. A outra é perseguida. Isso está no mundo inteiro. Será que Deus está dormindo? E o Abacuque tinha uma pergunta, ele disse: por que você tolera o mal? E Deus disse: eu uso pessoas ruins, eu estou levantando os caldeus, os babilônicos. E esses virão sobre a terra de Jerusalém, de Israel, e vão causar males aqui. E Abacuque pergunta: onde está a justiça? Deus responde: esta justiça virá no meu tempo, não no seu. Abacuque pergunta: como podes permitir tantas coisas ruins? Deus responde: o justo viverá por sua fidelidade e fé confiante. Deus nunca está inativo, irmãos. Ele está respondendo. Tudo que você está vendo no Brasil, cada detalhe, tudo que você está vivendo na sua vida, e eu na minha, cada detalhe, é a mão do nosso Pai governante. A mão do Todo-Poderoso está sobre o Brasil, está sobre as igrejas brasileiras, está sobre o Estado brasileiro, está sobre a política, está sobre o judiciário, está sobre os parlamentos, está sobre as igrejas e tudo mais no Brasil. Nada escapa do seu controle e a permissão de Deus por um propósito que a gente não entende, mas a justiça dele virá no tempo dele, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa nação e para o mundo. Então, algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, Deus nunca está inativo, apenas invisível. Deus não está inativo, Ele está invisível. O silêncio de Deus não é a ausência. O silêncio não é ausência, não é abandono. Você está orando e você quer ver mudanças na sua vida, a gente quer ver mudança na nossa igreja, a gente quer ver mudança na nossa vida econômica, financeira, na nossa saúde, na nossa terra, na nossa família, nos nossos familiares, na nossa vizinhança, na nossa cidade, e Deus está ouvindo a sua oração, e está dando a resposta, e tudo que você está vendo é resposta de Deus às nossas orações. O que você está vivendo na sua vida particular como cristão, são as respostas de Deus neste momento para a sua e para a minha vida. Só que a gente não quer. Não entenda esse silêncio, essas coisas que a gente não gosta, que parece que não deveria estar lá, está fora de lugar na nossa vida. Não deveria estar lá. Tem que repreender. O que eu preciso mais fazer? O que mais que eu preciso fazer para mudar minha vida? A gente quer mudar a vida de qualquer jeito. A gente não gosta de coisas ruins. Ninguém gosta, eu concordo. Mas tudo isso não significa que Deus te abandonou. Tudo isso que nós estamos vivendo, que você está vivendo, não significa que Deus está ausente, que Ele virou as costas para você. Imagina se Deus virasse as costas para Jesus, e quando Ele estava na cruz, todo mundo achou que Deus tinha abandonado a Ele, e Deus não abandonou Jesus.
Deus desamparou Jesus. O que significa que Deus desamparou? Foi a fala de Cristo, não foi? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não abandonou Jesus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo. Aleluia! Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando com Ele o mundo. Deus não abandonou Jesus. Isso é uma baita mentira teológica. Deus deixou Jesus ser crucificado, porque era necessário. Essa era a missão dele. Ele permitiu, por um propósito. E nós sabemos hoje, pela leitura do Novo Testamento, por que Deus permitiu Jesus ser crucificado. Porque Ele voltou para o lar depois da ressurreição e foi para lá preparar lugar, e os que foram lavados no sangue do Cordeiro vão viver uma vida livre do pecado e uma vida eterna em Cristo Jesus, na glória. O governo de Deus está em ação, meus irmãos. Deixa eu tirar daqui, porque senão eu não consigo seguir. O governo de Deus está em ação. Deus guia cada um de nós pela mão, no meio da escuridão. Davi orou no Salmo 23, e lá no verso 4, Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da escuridão. Veja, não tinha lanterna naquela época de Davi, não uma lanterna potente como tem hoje, tinha umas lamparinas mequetrefe que iluminava, sei lá, 50, 60, 70, 1 metro, mas uma lamparina que iluminasse longe não tinha. E Davi passava às vezes dias no deserto escuro, frio, cuidando de ovelhas, do rebanho do seu pai, etc., trabalhando como pastor. E ele escreveu o Salmo 23 baseado na sua experiência. Ele diz, eu imagino Davi escrevendo o Salmo 23, ele percebeu, às vezes ele teve medo, mas ele escreve o Salmo 23 dizendo: ainda que eu ande por um vale escuro, eu não vou temer, porque Deus está ali, me guiando no meio da escuridão. Mas lembre-se, Ele não livra Davi da escuridão, nem o tira do vale, mas Ele está com Davi no meio do vale, na escuridão, guiando Davi. Segunda coisa que nós aprendemos. A primeira é que Deus não está inativo, está só invisível. Segunda coisa é que Deus usa instrumentos que o profeta não aprova. A gente tem um monte de coisa aqui na cabeça, e eu já vou chegar nesse ponto aqui, mas a gente tem um monte de coisa aqui que a gente formata na cabeça da gente, e a gente quer que seja como dá aqui, ó. Sim ou não? Vamos ser honestos. A gente põe um negócio aqui na cabeça, e a gente quer que Deus faça daquele jeito. E o profeta Abacuque não era diferente. O profeta Abacuque, ele formulou uma resposta de Deus, ele achou que Deus tinha que fazer daquele jeito. O Senhor não tolera a maldade. O Senhor é muito santo, muito puro. O Senhor não pode ver a injustiça. Então Deus, quando Deus responde para Abacuque que vai levantar, vai usar gente ruim por propósito dele, Abacuque fica preocupado, sem saber, sem entender. Deus usa instrumentos na sua vida, minha irmã, que muitas vezes você acha que Deus não usaria, para levar você, nós, o povo dele, as nações, aqueles que confiam nele. Deus usa gente e coisas e situações que a gente não aprova, para guiar a gente por propósito dele. E nós precisamos entender isso. A gente queria que Deus só usasse os evangélicos para trabalhar na vida da gente. Não é assim. Deus usa os ímpios, Deus usa os crentes, Deus usa os macumbeiros, os espíritas. Deus usa quem Ele quiser. Deus usa ateu.
Usa preto, usa branco, baixo, gordo, bonito, feio, americano, filipino, tailandês, chinês, coreano. Ele usa quem ele quiser. Ele é governador, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é o todo-poderoso, ele é o Adonai, ele se assenta no trono. E o profeta ficou preocupado porque Deus usou coisas e pessoas que o profeta não aprovava. Os métodos de Deus, meus irmãos, muitas vezes, escute isso aqui, é importante você entender isso. Eu estou indo muito devagar porque eu não quero só eu entender, eu quero que você também se fortaleça. Às vezes Deus usa situações, pessoas, circunstâncias para te ofender. Às vezes Deus vai te ofender. Cabe isso na sua fé? Deus ofendendo você? Se não cabe isso na sua fé, você não entendeu Jesus. Se na sua fé e na minha não cabe Deus nos ofendendo, nós não entendemos Deus. Deus muitas vezes vai nos ofender, vai nos chocar. Eu não acredito, não é possível. Como assim? Deus vai te chocar, Deus vai entristecer você e eu às vezes. Paulo escreveu em Coríntios, diga comigo, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Veja esse texto, está na Bíblia. Você conhecia ele? Já ouviu falar dele? A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Procura para a gente, Rafael, se puder. Está em Coríntios. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Deus às vezes nos entristece para mostrar o que está errado na nossa vida, na nossa conduta, no nosso caminho, na nossa mente, no nosso jeito de pensar, porque Ele ama a gente, Ele tem coisas maravilhosas, mas Ele não pode nos dar, porque a gente está torto e Deus tem que endireitar, porque Ele quer te dar coisas maravilhosas. Então Ele choca a gente. Ele entristece a visão, ele atrapalha a visão da gente. Pois, eu tenho um plano, e Deus vai lá e bagunça o plano da gente. Aí o texto. Olha lá, 2 Coríntios 7,10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação. Deus quer salvar você, e às vezes o único jeito de Deus nos salvar é entristecer a gente. E eu estou te respondendo porque muitas vezes você chora, pede para Deus direção e nada acontece, a coisa fica pior, apertada, e você fica chateado. Por quê? Porque Deus está te apertando, porque Ele quer salvar você. Deus choca, Deus entristece. Ele entristeceu Abacuque, ele disse, eu vou levantar os caldeus para marchar nessa terra. E Abacuque ficou chocado. Como assim? Deus muitas vezes ofende a expectativa, a mentalidade que a gente tem aqui dentro. Precisa mudar as coisas. Deus é soberano e sábio, diga. Deus é soberano e sábio, até sobre os meios que Ele usa e a gente não entende. A justiça, terceiro. A justiça, a providência, as mudanças e as respostas tão esperadas não falharam. Você está esperando respostas, você está orando, você está buscando a Deus, você é sério com o Senhor, você ama a palavra e as coisas estão difíceis. Não, você está entendendo errado, achando que isso não é Deus e que você não está dando certo na vida. Não, você está dando certo. E as respostas são justamente esses apertos, essas crises, essas dificuldades. As respostas estão aí na sua cara. Deus está te respondendo. Mas o tempo da mudança não chegou ainda. Você quer mudança para ontem? Eu, sinceramente, eu vivo situações que eu quero mudanças para ontem. Eu quero mudanças para o fim do ano passado.
Eu quero mudanças para 2025. Para ontem, Lobia. Você quer mudanças rápidas? Já, agora. Mas o tempo não chegou da mudança. O tempo não é esse. Deus nunca se atrasa. Ele trabalha com propósitos eternos. E muitas vezes eu e você não entendemos esses planos de Deus. Lembra de Isaías 55, 8 e 9? Que diz que os caminhos e os planos de Deus são mais altos do que os nossos? E que a gente não consegue alcançar? É isso. Os planos e os propósitos e a visão de Deus sobre tudo são mais altos. Nós não conseguimos alcançar. Isso não significa que Deus não está respondendo, Ele está respondendo. Através do momento que você está vivendo. Esse momento que você está vivendo, glorifique a Deus, porque o Senhor está contigo. Neste momento, que você acha que Ele não está, Ele está. Neste momento que você acha que está tudo torto, Ele está. Nesse momento que você acha que tinha que ser diferente, mas não é, Ele está. Ele está aí. Posso ouvir amém? Deus não se atrasa, Ele trabalha com propósitos. Quarto, é uma pergunta boa. Como devemos viver enquanto esperamos a mudança tão desejada? Como é que nós devemos viver enquanto a gente espera? Como é que nós devemos viver enquanto a gente deseja as mudanças e a gente fala com Deus? Como é que nós devemos viver? Sabe, gente, olha só. Tudo para a gente é urgente, não é não? Tudo para a gente é urgente. Nós precisamos para agora. E a gente não gosta de lidar com essa coisa de Deus não mudar agora. Eu quero agora. Ouça isso. Muitos cristãos não querem um Deus Senhor. Muitos cristãos querem um Deus servo e obediente. Eu mando e Ele obedece. Eu oro e Ele responde imediatamente e faz do meu jeito. Já está passando o tempo em que as pessoas entendiam Deus como El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. O salmista escreveu, diga comigo, do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. Do Senhor é a terra. Mas hoje em dia, as pessoas não querem mais um Deus Senhor, elas querem um servo obediente. Deixa eu dizer com letras garrafais, isso não vai acontecer. Um Deus servo obediente não vai acontecer. Forget it. Está na hora de mudar isso. Já passou da hora da gente mudar essa ideia no nosso coração de um Deus servo e obediente a nós. Isso precisa mudar em nossos corações, isso precisa mudar no seu e no meu coração. Nós precisamos nos arrepender de fazer de Deus um servo obediente e voltar a crer no Deus da Bíblia, que é Senhor. Nós precisamos aprender a maior lição do livro de Abacuque. A maior lição do livro de Abacuque é um versículo. Enquanto tudo está acontecendo de um jeito difícil, Deus diz para Abacuque, o meu justo, diga, viverá por sua fidelidade, confiante. Há muitas Bíblias que dizem, o meu justo viverá pela fé, sim? A maior parte das Bíblias trazem essa tradução.
Mas a palavra fé não é fé, a palavra lá em Abacuque é fidelidade. Os justos de Deus não vivem por arrepio, não vivem nem mesmo por respostas, vivem por uma fidelidade a Deus, não às suas respostas. Tem gente que é fiel enquanto Deus responde. Quando Ele não fala do jeito que eu quero, eu já não sou mais fiel. Deus está procurando e levantando homens e mulheres nesta terra, preparados para o fim dos tempos, como luz para o mundo de trevas, que não está fiado nas respostas de Deus, mas no próprio Deus. Nós não somos chamados para idolatrar as respostas de Deus, mas o próprio Deus que governa e responde. Então ele diz: o justo viverá pela fidelidade confiante, pela fé. Você é esse? Você é essa? Enquanto entregamos a nossa história a Deus, enquanto entregamos os nossos problemas a Deus, enquanto nós entregamos tudo o que diz respeito à nossa vida a Deus, que governa tudo, como que eu tenho que viver? Você governe seu coração. O que você tem que governar não é a resposta. O que você tem que governar não é a sua história Deus governa, o mundo Deus governa, o Brasil Deus governa, todas as coisas Deus governa, mas eu e você precisamos governar o nosso coração. É a única coisa que você pode cuidar de verdade, eu e você, é o nosso coração. Sobre todas as coisas que você precisa cuidar, cuida do teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É com o coração que se crê para a justiça de Deus. É com a boca que se faz confissão para a salvação. Governe seu coração, cuide do seu coração. Não deixe seu coração ficar infiel. Não deixe seu coração ficar incrédulo. Não deixe seu coração ficar com medo. Não deixe seu coração ficar medroso. Mantenha seu coração firme. Mantenha seu coração fiel. Mantenha seu coração santo. Não deixe seu coração ficar sujo. Mantenha seu coração limpo. Governe seu coração e não as suas circunstâncias. Diga assim: eu devo governar meu coração e não as minhas circunstâncias. As suas circunstâncias você não vai governar. Por isso que as coisas acontecem e escapam do seu controle. Você não tem esse poder, mas Deus tem. Você e eu devemos governar nosso coração. Olha só, para a gente ir caminhando para o final, o que o profeta queria de Deus? E o que ele obteve de Deus? Vamos lá, eu fiz uma listinha aqui do que o profeta queria e o que Deus deu. Talvez você se identifique, porque você e eu queremos um monte de coisa, e eu não estou condenando você. De jeito nenhum, eu estou junto com você sentado aí na cadeira, porque eu também quero um monte de coisa. Mas eu preciso entender que o Senhor é Deus. Ele governa sobre todas as coisas, o tempo e a forma pertence a Ele. A mim pertence governar o coração e continuar fiel. O profeta queria o quê? O profeta queria explicação. Você não quer às vezes? Deus, me explica, me mostra. Tem gente que vai atrás de profeta porque quer que Deus diga o que está acontecendo. Me fala. A maioria das pessoas adora profeta, adora profecia, para que vai lá e o profeta revela o que está acontecendo na vida, o que virá na frente. E aí você se entrega a um perigo de erro grave, porque você está mais interessado na resposta do que Deus da resposta. Quem está mais interessado nas respostas não conhece Deus, porque Deus não é a resposta, Deus é uma pessoa, e Ele te chamou não para adorar uma resposta, mas para adorar o Deus vivo. Nós não somos chamados para adorar respostas, nós somos chamados para adorar a Deus. O profeta queria explicação, Deus oferece revelação. O profeta queria solução imediata, Deus oferece processo. O profeta queria justiça instantânea, Deus oferece justiça certa. O profeta queria controle,
Deus oferece confiança, Deus oferece descanso, Deus oferece alegria, Deus oferece paz, Deus oferece tranquilidade enquanto você espera. E os que esperam no Senhor subirão no devido tempo com asas como águias, correrão e não se cansarão, porque esperam não a resposta, mas esperam o Deus das respostas. Você e eu não fomos chamados para nos relacionarmos com a resposta. Eu e você fomos chamados para nos relacionarmos com Jesus, o Deus da vida. Pare de querer explicação para tudo, confie nele. Deus não chamou você para confiar na resposta, Deus chamou você para confiar nele. Deus não chamou você nem para confiar nas promessas, Deus chamou você para confiar nele. Existe uma grande diferença entre amar as promessas e amar a Deus. O que é que você tem que fazer, meu irmão? O que é que eu tenho que fazer para fechar? Faça isso que eu vou dizer, porque isso foi tirado do profeta Abacuque. Primeiro, não silencie suas perguntas e as suas orações. Não pare. Não pare de orar. Não pare de perguntar a Deus. Não tem problema, conversa com Ele. Não abandone sua fidelidade. Cuida do seu coração. Seja confiante em Deus. Confie em Deus. Ele governa. Mesmo quando Ele não explica. Deus governa. Mesmo quando Ele não te explica. E quando Ele não me explicar nada, confie, continue fiel a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos